Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito da doutora Miralda, pelo IBDFAM. É uma honra participar deste evento, registrar a presença dos meus colegas do Ministério Público, doutora Sandra, doutor Marcelo, os meus amigos da magistratura, doutor Habib, doutor Steve, que tem uma história tão bonita, tão interessante, e dizer que, na verdade, nós estamos diante do pano de fundo de um grave problema. Kramer versus Kramer, ele é um filme de 79, mas na verdade ele reflete um drama que continua atual há muitos anos. Tem um jurista que disse que o direito de família começa onde o amor acaba. E isso, na verdade, retrata aspectos multifacetados do problema. Primeiro, que a história do direito de família, do próprio direito civil, é a história da opressão feminina. Nós tivemos aí um Código Civil que até 2002, mas antes um pouco, apenas com a Constituição de 88, ele tornava proeminente a figura masculina e isso gerava uma relação de poder muito grande. E a mulher, que até hoje conquistou apenas a paridade jurídica, constitucional, porque na verdade ela continua sendo discriminada em vários aspectos econômicos, sociais, profissionais. Então nós tínhamos isso exacerbado, onde um homem, né, o chamado cabeça de cavalo, o chefe da sociedade conjugal, ele exercia uma relação de poder em detrimento da mulher. E isso refletia em todos os campos, inclusive no campo afetivo. Um outro aspecto interessante é que nós estamos agora diante de um cenário novo. Nós sempre trabalhamos no direito de família com a ideia de culpa. As relações conjugais deveriam ser resolvidas, inclusive aquelas que envolviam os filhos, a partir do conceito de culpa, do erro. Você errou, você tem que pagar, você é responsável pelo fim da relação conjugal. E isso então deveria se refletir na questão da subsistência, da solidariedade familiar e também na própria questão da guarda dos filhos, onde o código falava, embora ele fala e depois tinha uma contrariedade no que dizia, mas ele falava que os filhos não deveriam ficar com quem fosse culpado, a não ser que o juiz pudesse de modo diferente. Outra coisa é que nós, no Brasil, temos dois defeitos. Primeiro, uma cultura adversarial. Nós sempre achamos que os nossos problemas, inclusive os problemas familiares, parentais, devem ser resolvidos no processo. É o juiz que deve dizer como é que nós vamos nos posicionar diante de uma questão que às vezes não tem tem apenas um aspecto formalmente jurídico, mas ele tem um fundo social muito maior. É o caso, por exemplo, da separação. A separação ela é formalizada. E o Código de 2012, ele tem um retrocesso, que ele volta a questões antigas de injúria grave, de adultério, e depois, reconhecendo a própria insuficiência da ciência jurídica em resolver essas questões, ele como que lava as mãos e diz que o juiz pode decretar a separação por outros fundamentos. Depois, houve o advento da Emenda Constitucional 66, que veio facilitar a obtenção do divórcio, mas não se discute mais, hoje se casa, hoje amanhã se divorcia. Não há nenhum questionamento mais. Todavia, o processo ele não resolve o conflito. O processo ele só pode propiciar a verdade legal da sentença, mas ele não pode resolver o problema que subjaz nessas questões familiares. A doutora disse, que nós levamos efetivamente para os nossos relacionamentos as nossas circunstâncias, as nossas expectativas, a nossa própria existência. E é isso que faz com que, uma vez frustrada as expectativas nossas depositadas para o outro realizar, a gente então se vê afrontado e considerado de uma certa maneira frustrado e prejudicado no seu projeto. É isso que alimenta o litígio. Eu costumo dizer, estava comentando com a Miralda, que embora sob a rubrica de uma separação consensual, isso não existe. A separação ela pode ser formalmente consensual,
Mas até se chegar àquela separação, vamos dizer, né, sobre o aspecto legal, eu concordo em me afastar de você. Mas outras questões ficam entranhadas. Não raro, a gente vê a discussão presa em 3 fundamentos. Quer separar? Quais são as dificuldades? Bom, a dificuldade de pensão alimentícia, guarda de filhos e partilha. Quer dizer, na verdade, a dificuldade é inteira, né? Porque o casamento é feito disso. O casamento é uma divisão de responsabilidade, é uma comunhão de patrimônio. Então, se existe acordo com o resto, mas desses 3 pontos não existe acordo, não existe acordo nenhum. E qual que é a grande dificuldade? É que o juiz, o promotor, os operadores do direito, o advogado, não estão preparados para solucionar esse tipo de questão, porque é um tipo de questão que demora tempo. Você precisa resolver aquilo que é uma ruptura interna, aquilo que é uma dificuldade de aceitação, para que então possa haver o efetivo desligamento do outro. Muito raramente, ninguém se casa assim por não ter um projeto. Outros temas. Ninguém abdica de projetos pessoais assim com tanta facilidade. Então nós temos essa dificuldade, essa cultura adversarial. O processo vai resolver, o juiz tem tempo para resolver se ele quisesse. Eu não sei aqui em Belo Horizonte, em Uberaba, mas eu acredito que seja um número terrível de audiências e de processos, onde, nem se o juiz quisesse, ele teria tempo de fazer aquela oitiva necessária para compreender qual é a real dificuldade do casal para fins de desligamento um do outro. Então, o que acontece no filme, que tem como pano de fundo a guarda, é justamente isso, né? Quando o advogado diz que não vai ser indolor, né, como se diz, para que eu possa cumprir o seu desejo interior de vingança do outro pela ruptura que nos separa, então eu vou usar as armas mais pesadas. E é isso que se situa a dificuldade, né? A pessoa que às vezes tem uma condição econômica super boa, tranquila, que sempre deu um padrão social muito bacana para a família, de repente se torna um grande avaro, né? Ele quer dar aquele mínimo do mínimo do mínimo, não dá, né? A questão da guarda, né? Todos se tornam de uma hora para outra, às vezes, os melhores pais e mães do mundo. E disputam essa questão com unhas e dentes, como se aquilo fosse, desde sempre, né, a prioridade que está retratado no filme, né? A mãe que de uma certa maneira, estava desencantada, tanto com o casamento quanto com a maternidade, né, quanto com a maternagem, e o pai que via no trabalho a fonte suficiente de prazer, né, no momento em que o filho é colocado em disputa, ele se torna então uma prioridade máxima de cada um, e o desejo, né, de destruir o outro para conseguir aquele intento. Por isso que esse final do filme, que é tão surpreendente, ele comporta uma série de análises. A primeira delas ela é mais lúdica, que ela diz que não, então ela compreendeu que não tem sentido ela ficar com o filho, né, e romper aquele laço que foi construído ali e que se mostrou agora produtivo, que havia uma interação afetiva paterno-filial muito bacana, que não seria muito interessante romper. Então ela abdica daquilo que ela entendia como seu direito em prol da felicidade do filho. É uma visão, é uma outra visão também. Ela ganha a ação, a guarda é conferida a ela. Então ela pode ter ficado satisfeita com a derrota do outro. Olha, eu atingi o meu objetivo. O meu objetivo era derrotar você no processo. Isso eu consegui. O filho não era o objetivo, era o objeto. Então são visões que mostram quão complexa é essa questão de família e o quanto é insuficiente o regramento que a gente tem. Tanto é insuficiente que a gente está buscando, inclusive aqui entre nós, né, discutir o problema sob outro enfoque. Nós não estamos fazendo um enfoque jurídico, não estamos discutindo correntes, não estamos discutindo doutrina, nem aspectos jurisprudenciais, não. Nós
estamos fazendo uma discussão sociológica de uma questão jurídica, sabendo que a solução não está na lei. A lei, ela vai servir de instrumento, mas não vai ser a solução. A solução é aquilo que Rubem Alves fala, né? A gente deixar muito de oratória e passar mais para escutatória. Na verdade, criar mecanismo de oitiva das pessoas, né? Para que elas possam ser ouvidas, que elas possam ter significado e possam, de uma certa maneira, construir uma solução que não dependa da sentença judicial. Ou que a sentença judicial venha apenas referendar, apenas chancelar aquilo que as partes entre si, com o diálogo, com a superação das dificuldades, estruturaram. Eu sei, em alguns, certa feita, até fiz um estudo sobre isso, que a questão do luto, né? A separação, ela equivale praticamente à dor da morte. Só que é uma dor da morte onde não se permite o luto, né? Porque o luto ele pressupõe, geralmente, 4 fases. Eu não sou especialista, mas não me arriscar aos palpites se eu estiver muito errado, serei corrigido. E a questão, né, da primeira fase é da negação, né? A negação, isso não está acontecendo. Na segunda fase, o ódio, né, do ressentimento, eu te odeio por isso, né? Eu te perdoo por te trair. Assim. A terceira fase é aquela, né, eu sou um lixo, não valho nada. E a quarta fase, a final, é quando a pessoa elabora o luto. Né? Então ela pode ser capaz de se posicionar na vida e nas relações de um modo mais construtivo, de um modo a não fomentar novos conflitos. Porque, desculpe, essa questão do conflito parental, do conflito afetivo, do conflito conjugal, ela continua atual e vai continuar se nós não tivermos iniciativas como essa, de discutir o problema na sua gênese. Nós temos um problema que é sócio-jurídico, nós não temos um problema jurídico só. Então essa é a minha contribuição inicial, né? Não sei se o tempo foi obedecido. Vai falar um pouquinho? Então, na nossa experiência, por exemplo, lá em Belo Horizonte, a gente começa com experiências novas, tipo da mediação, né? Começa a estruturar, eu falei com a doutora Miralda, pensar em oficinas de parentalidade, em espaços, né, de convivência. Nós temos, por exemplo, um espaço lá chamado de convívio, onde as visitas são monitoradas, mas visando, não é visando assim, o apartar aquele genitor, né? O genitor que tem a visita monitorada por isso ou por aquilo. É por uma acusação, seja ela de qual natureza, mas o juiz, por cautela, resolve que aquela visita seja manipulada. Não é simplesmente a segregação, né? É preciso buscar a restauração do vínculo. Porque pode acontecer de que uma imputação, e eu tive a experiência profissional disso, de que uma imputação seja falsa, e o tempo consolide uma situação irreversível. Nós tivemos uma situação de imputação de abuso sexual, em que o tempo passou e se comprovou a inocência da mãe na conduta dos seus deveres, mas 8 anos haviam sido decorridos e todo aquele laço afetivo já havia sido dissipado, estilado. A criança que na época tinha 8 anos, agora era uma adolescente de 16. Então, assim, não havia mais como restaurar isso. Então, essas experiências que a gente tem, porque algumas experiências nossas de mudança de paradigma, elas foram, inclusive, mal pensadas, foram, inclusive, né, com todo respeito, desleixadas, como aquele projeto da conciliação, né? Então, chegava lá as partes para conciliar, né? Tem acordo? Não? Então, pode ir embora, que vai correr o prazo de defesa. Isso não é, não tem sentido, né? Não é essa a filosofia. Então, essas novas experiências que surgem agora aparecem como uma alternativa a médio prazo que viabilize a solução dos conflitos parentais de uma maneira
respeitosa, racional, efetiva e não selecionar para solucionar uma questão a vida do processo ali, pontual, que depois ressurge, né? A guarda vira a reversão da guarda, a pensão vira a execução, né? A partilha vira a execução da partilha, a sobrepartilha. Então, na verdade, quer dizer, o juiz resolve uma questão, surge em três. Por quê? Porque não há uma solução efetiva, não há uma solução que seja introjetada na parte. Ela apenas recebe, não poderia ser diferente, porque o juiz é um operador de direito, ela recebe uma sentença que diz que, segundo a norma vigente, é isso, isso e aquilo. Mas isso não vai resolver uma questão tão intrincada que diz respeito às emoções da pessoa. Obrigado.